Bom, boa tarde. A gente vai fazer uma breve apresentação sobre o tema efeito fotoelétrico e como que o mesmo seria inserido no ensino médio. E o trabalho foi elaborado pelo Lucas Mello, pela Giovana Rovaron e pela Amanda Bense. Primeiramente, a gente vai entender o que quer dizer fotoelétrico, para a gente dar uma introdução à aula, né? Foto remete à luz, correto? E elétrico vem de eletricidade. E como que surgiu esse termo, né? Em meados de 1886 e 1887, Hertz ele fez um experimento que ele foi praticamente o precursor aí desse estudo. Apesar de não ter concluído por falta de algumas coisas que a física clássica não conseguia explicar, ele foi quem deu o start aí nos estudos sobre o efeito fotoelétrico. E o que Hertz fez? Ele pegou uma superfície metálica de algum elemento, né? E ele fez emitir sobre essa superfície um feixe de onda eletromagnética, luz. E ele reparou que alguns elétrons da superfície se desprendiam, né? E mais para frente a gente vai explicar aí o que aconteceu. Como eu disse anteriormente, tiveram alguns pontos aí em que a física clássica ela praticamente não deu conta de explicar, né, na época. E um deles foi o seguinte: segundo Hertz, quanto maior fosse a tensão, maior seria a energia cinética. Só que o que aconteceu? Aconteceu totalmente diferente. Foi visto que a tensão estava ligada a um número maior de desprendimento de elétrons da superfície que iam do ânodo para o cátodo, mas não no ganho de velocidade. A velocidade no efeito fotoelétrico ela está relacionada à frequência, entendeu? Quando eu altero a frequência, quando eu aumento aí, eu troco de cor que está irradiando ali, eu consigo ganhar uma velocidade maior, energia cinética. Entretanto, a tensão ela não estava relacionada a isso. E foi esse um dos pontos aí que a física clássica ela sentiu dificuldade de explicar. Outro ponto interessante da gente observar é que cada superfície ela tem um comportamento diferente. Isso é decorrência de cada material necessitar de uma energia mínima para que se consiga desprender elétrons da superfície. Por exemplo, quando eu emito uma certa frequência numa placa de alumínio, é necessário um valor X para que eu consiga desprender um valor total de elétrons. Se eu colocar uma frequência abaixo, nada vai acontecer ali, nenhum efeito vai acontecer. Se eu aumento a frequência, eu já consigo ter maior velocidade, ou seja, energia cinética. O que eu quero dizer então? Que é legal a gente guardar que cada material ele necessita de uma energia mínima, que vem, consequentemente, da frequência da fonte ali que eu estou aplicando na minha superfície. Em 1905, aparece um novo cientista para tentar esclarecer sobre o efeito fotoelétrico. Essa pessoa é o Albert Einstein, que ele fez novos experimentos para tentar explicar melhor os conceitos que o Hertz não conseguiu definir direito. O Albert Einstein comprovou que as ondas eletromagnéticas transportam energia em pacotes.
Esses pacotes são chamados de fótons. Os elétrons presentes, por exemplo, na placa de alumínio, cada elétron individualmente absorve a energia apenas de um fóton. E essa energia que os fótons transportam é dada pela equação E é igual a HF, onde H é a constante de Planck e F é a frequência. Este é só uma representação dessa equação que o Albert Einstein fez. Vale lembrar que foi o Max Planck que fez a quantização da energia um pouquinho antes da descoberta do Albert Einstein. E ele usou os estudos dele para fazer essa nova equação. Aí a gente tem aqui, vale ressaltar que o valor da constante de Planck é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Agora vamos abordar um pouquinho sobre o que é o efeito fotoelétrico. Na próxima imagem, vamos explicar melhor. Bom, aqui no caso, como que funciona o efeito fotoelétrico? A gente tem um esqueminha aqui que foi elaborado por Einstein, né? Do lado esquerdo a gente tem o cátodo e do lado direito o ânodo. No cátodo a gente colocou a lâmina, né, a superfície metálica de algum elemento aí qualquer, né? E a gente emitiu sobre essa placa uma onda eletromagnética, uma luz ultravioleta de 400 nanômetros aí. E o que a gente vê? Que vários pontinhos, que são os elétrons, estão indo do cátodo para o ânodo. E como que isso acontece? Bom, quando eu coloco aí uma luz do tipo ultravioleta, que apresenta bastante energia, ao ela se propagar em direção à superfície, ela vai carregar junto com ela pacotes de energia, que são os fótons. Esses fótons, ao entrar em contato com os elétrons que estão na superfície, eles vão fornecer energia, né, para os mesmos, e eles vão ter força, eles vão romper aí a barreira que os seguram na placa, fazendo com que eles saltem e vão em encontro ao ânodo, ao lado direito. É interessante a gente perceber que se a gente alterar a tensão aqui embaixo, eu não vou ter nenhuma alteração na corrente, porque a tensão ela está relacionada, como foi dito no início do vídeo, com a quantidade de elétrons que eu consigo desprender da placa, mas não com a velocidade. A velocidade, nesse caso, está relacionada com a frequência que eu emito, com a frequência que eu coloco ali, que vai ser emitida na placa. Se eu coloco uma frequência menor, eu vou conseguir uma energia, uma velocidade menor. Se eu consigo uma frequência maior, eu vou conseguir uma energia cinética maior também. Quais são as principais características do efeito fotoelétrico? A energia cinética dos elétrons não depende da intensidade da luz que incide sobre ele. Este efeito só ocorre se a frequência da radiação eletromagnética for maior que a frequência mínima. Eles chamam essa frequência mínima de frequência de corte também, que seria a energia mínima para poder arrancar o elétron da placa de metal. Outra característica é que não é possível medir experimentalmente o intervalo de tempo entre o momento da incidência da radiação no metal e o momento em que os fótons elétrons são emitidos. Bom, para finalizar, agora a gente vai comentar sobre algumas aplicações do efeito fotoelétrico que a gente usa no nosso dia. E aí temos os controles de televisão, de rádio, que usa este sistema de infravermelho. Sistemas de segurança, alarme, os portões eletrônicos, interruptores automáticos de postes de iluminação pública também funcionam com essa tecnologia. E a geração de energia a partir dos painéis solares.